Glória a Deus, amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. Nesta hora, o seu coração. Você pode abrir aí em Efésios. Lá no capítulo 4. Efésios capítulo 4. Diz assim o versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Somente até aí, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e te agradecemos pela tua bondade e pela tua graça, que a nossa mente esteja somente focada na tua palavra nesta hora e na revelação que vem dos céus para nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, aleluia, amém, pode se assentar. Que bom que os irmãos estão aqui nessa noite, nesse dia tão especial, que viemos cultuar ao Senhor, amém, aleluia. Meus irmãos, nessa carta, como nas demais, Paulo une a forma equilibrada de doutrina e vida. E ele vem falando aqui da teologia, da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vem trazendo aqui algumas definições importantes sobre ética, sobre doutrina. E, acima de tudo, ele vem trazendo conselhos práticos para a igreja. Conselhos práticos para a igreja. E estava lendo esses textos e escrevendo, rascunhando essa mensagem, e o Senhor foi falando algumas coisas, e eu quero fazer aqui como o apóstolo Paulo, trazer alguns conselhos da palavra de Deus ao seu coração, porque nós estamos em dias onde precisamos atuar como cristãos, como crente, nos dons que Deus tem dado para nós. Os dons são do Senhor, Ele tem concedido a nós para exercermos nesses dias. E o tema dessa mensagem é o cristão perfeito. Aleluia, amém? Diga comigo, crente perfeito. Pastor, existe o crente perfeito? Existe. Fala para o seu irmão, existe o crente perfeito. Sabe quem que é o crente perfeito? Anota o primeiro aí. O crente perfeito é aquele que tem o joelho sujo. Diga comigo, é aquele que tem o joelho sujo. O crente perfeito é aquele que ele entendeu que ele só serve para oração. Esse é o crente perfeito. Se você quiser ser o crente perfeito,
É aquele crente que você, quando ele está andando de bermudinha ali, você olha no joelho dele, tem dois negocinhos pretos, do lado esquerdo e do lado direito. Aí você pergunta, o que é isso aí? É quando você caiu de bicicleta muitas vezes na rua? O que é isso aí? É o tombo que você levou? Não, isso aqui é o tempo de oração que eu gasto na presença de Deus. Eu gosto de orar. Crente foi feito para oração. Diga para o seu irmão, crente foi feito para orar, irmão. Então Deus fala com a gente através da Bíblia, amém, irmãos? A gente lê a Bíblia, é uma das disciplinas espirituais, amém? Você lê a Bíblia e Deus fala com a gente. Fala ou não fala? Fala, irmãos. Olha, eu já li tanto a Bíblia essa semana e Deus falou tanto comigo. Deus fala com a gente, Ele está vivo dentro de nós. Ele fala através da vida do pastor, do líder. Mas só falamos com Deus através da oração. Mas tem crente por aí que não anda orando. Não está orando. Perdeu a vida de oração. A oração é uma das disciplinas espirituais do crente. Jamais deve ser abandonada em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições. E essas aflições podem ser todos os dias. Pode ter alguns dias mais tranquilos, mais alegres, mas na maioria dele, irmãos, é turbulência, é uma dificuldade que a gente tem. E aí, ó, joelho no chão. Joelho no chão, crente de oração. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Não só nos dias bons, mas vai ter dia difícil. Nos dias da enfermidade, nos dias da perda, no dia do luto, no dia que você estiver no hospital, no dia que tiver alguém internado na UTI, joelho no chão, acabamos de receber notícia aqui, joelho no chão, oração, intercessão. Estava tudo bem, de repente notícia ruim na família, é para você ajoelhar e orar. Não é só para você ficar sabendo da informação, olha, você está sabendo que fulano está assim. Não, a notícia que você ficou sabendo é para você colocar o joelho no chão e orar. E interceder, e clamar, exercer a vida cristã. Nós estamos aqui para sermos uma bênção de oração na igreja. Aleluia! Diga para o seu irmão, você nasceu para orar, meu irmão. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, me assusta quando eu venho nas reuniões de oração e não vejo você aqui. Na reunião de oração, nós temos oração da madrugada, né? Nós temos as vigílias de oração. Às vezes tem vigília, você não vem na vigília de oração. Ei, crente, desde a época que eu converti, tem vigília, nós vamos para a vigília da oração, não é mesmo, pastor Paulo? Desde quando converti, 19 de abril de 2001 até hoje, olha, 2023, tem vigília e passa vigília, estou aqui na vigília orando, os pastores estão aqui na igreja orando, os irmãos estão na igreja orando, e você está fazendo o que em casa? Tem que vir para a vigília, irmão. Nosso lugar é na vigília, nosso lugar é na reunião de oração, oração da madrugada. Ei, cadê você, líder? Cadê você para vir ajudar a gente a orar? Ajudar a gente a orar. Você sabe, eu também sou líder aqui na igreja. E tem dia que eu durmo tão cansado. Mas tão cansado, Justino, que eu planejo, amanhã não vou na oração da madrugada. Amanhã não vou, Senhor, eu ainda faço a minha oração. Senhor, eu estou muito cansado. Estou cansado demais, amanhã não vou na oração da madrugada. Aí quando dá 5 horas da manhã, tem um passarinho que canta lá em casa. É bem na janela. Aí ele canta lá. Ele dá o assovio dele lá. Aí eu já levanto. Aí aquela voz fala assim, não, você está cansado, rapaz, deita mais. Vai dormir, o pastor Domingo está lá orando. Tem umas irmãs da oração lá na madrugada, ela está orando lá, pai. Larga a mão de oração. Aí eu sento e falo, o quê? Vou deixar meu pastor orando sozinho. Se ninguém não for, não vou deixar ele sozinho. Eu vou lá orar. Eu vou lá orar. Só não veio, irmão, esses dias que eu estava muito doente, não consegui levantar da cama. Estava muito doente, com febre, em tratamento, não tinha nem voz para pregar. Exceto, nos outros dias, estou aqui. Então, muitas vezes eu venho para a reunião de oração, mas aquilo me incomoda. Pouca gente para orar.
Pouca gente para orar. Esse dia postou uma foto da oração da madrugada, estava lotado aqui, irmão. Estava lotado. Agora você vem, ó, tiquinho. Mas estamos aqui orando. Crente nasceu para orar na madrugada, orar de tarde, orar de noite, orar quando está sem sono, com tudo. Com luta, sem luta, com alegria, sem alegria, estamos orando. Está passando por dificuldade, irmão? Estou passando, pastor, não consigo nem orar, pois dobra o joelho então. Dobra o joelho, não está conseguindo falar nada, dobra o joelho, chora na presença de Deus. Mas nós precisamos continuar orando, aleluia! Amém? Então nós precisamos orar. O crente perfeito é aquele que tem o joelho sujo, é aquele que ora, é aquele que continua buscando o Senhor em todo o tempo. Outra coisa, o crente perfeito, ele tem propósito. Diga comigo assim, o crente perfeito, ele tem um projeto. Você sabe para que serve a sua vida? A Bíblia diz que Deus te fez para o louvor da sua glória. Aleluia! Deus te fez para o louvor da glória dEle. Deus tem um propósito com a sua vida, com a minha vida. Deus tem um propósito. O que você está fazendo com a sua vida? Você tem conhecido a Deus e prosseguindo em conhecê-lo todos os dias da sua vida? Você já descobriu qual é o seu propósito na igreja? Qual é o ministério para qual Deus te chamou para servir? Sabe, quem vive sem propósito, vive desanimado. Vive desanimado, ele não sabe qual ministério que ele vai servir. Ele não sabe se ele vai fazer casa de paz, se ele vai fazer casa de milagre, se ele vai fazer o Casados para Sempre. Ele não sabe se ele vai trabalhar na recepção, ele não sabe se ele vai trabalhar no encontro. Não sei, estou decidindo ainda se vou trabalhar no encontro, irmão. É para você trabalhar no encontro. Deus nos fez para o serviço, aleluia! É para a gente se movimentar, para trabalhar o tempo todo para Deus. Pode ser no casa de pai, no casa de milagre, na recepção, no encontro, fazendo o que for preciso ser feito. Qual é o propósito da sua vida? O desanimado, ele perdeu o foco. Como está a sua vida? Você está desanimado? Se você está desanimado é porque você perdeu o foco. Você quer ver animar? Meu Deus, obrigado pela água. Eu achei que minha garganta estava boa para pregar já. Você quer ver se animar? Arruma serviço para fazer. Deus te deu um dom para louvar? Vem no ensaio do louvor aqui para você ver como que é. Puxado, né, pastor Paulo? Tem dia puxado. Aí você vai se animar novamente. Você vai ter alguma coisa para fazer. Vai estar no louvor. Vai estar movimentando. Está vindo nos ensaios. Está ministrando. Vem na oração da madrugada. Deus te chamou para orar. Vem na oração da madrugada. Deus te chamou para servir. Você quer ver sua vida começar a se animar de novo? Vai servir na salinha com as irmãs, no culto de domingo. Vai ser bênção lá com as crianças. Vai ser um ministro com as crianças. Vai orar pelas crianças, ministrar a palavra para elas, ser uma bênção na vida delas. A vida dá uma animada. Precisa de ter propósito. Precisa de ter propósito. Deus me chamou, pastor, para ser um pregador. Então você precisa se animar em ler a Bíblia, em estudar. Vai estudar teologia, matricula lá no Estemate. Escola bíblica vai começar de manhã. Você não pode faltar nenhuma das salas. Nenhuma das salas. Pastor, eu tenho um dom para ministrar a palavra. Então a gente começa sentado aprendendo na escola bíblica. Porque quem senta para aprender vai estar pronto para se levantar e ensinar. É assim que funciona. Mas alguns querem ensinar sem sentar para aprender. Então, crente que não tem propósito,
vive querendo entregar o serviço que faz. Vive querendo entregar. Então você precisa ter um propósito e você precisa olhar para Jesus e caminhar para frente, irmão. Quando Deus falou para mim no primeiro dia da minha conversão, você vai ser um ministro, eu estou aqui até hoje. Estou aqui ministrando a palavra para você. Não faltou motivo para mim desistir. Não teve dias que estava desanimado, mas continuei me animando. A Bíblia diz, tem de bom ânimo. Continuei me animando no Senhor. Passo por dificuldades igual você. Igualzinho, só muda o endereço. Mas estou aqui. Firme pela graça de Deus, mas jamais desanimado. Jamais desanimado. Então o crente perfeito, ele tem a visão, ele tem visão. Quando vem uma tempestade, ele ajusta as velas e não as recolhe. Alguém que cuida do seu barco, quando vem a tempestade, ele não recolhe as velas. Ele fica cuidando dela, o barco vai para lá, o barco vai para cá, ele segura a vela. Ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele tem uma visão. Ele precisa chegar em terra. Ele precisa chegar no lugar onde ele está. E se ele não continuar com as velas atadas ali no barco, não vai dar certo. Pastor, meu caso é de Milagres. É num bairro muito violento. Eu acho que eu vou desistir. Pois aí que você tem que ficar lá. Aí que você tem que orar. Duro. Aí que você tem que ficar lá e desmontar as hostes espirituais das trevas que estão ali, impedindo as pessoas de aceitar Jesus. Uma vez fui fazer uma célula, um grupo pequeno. Aí eu cheguei lá no bairro, e a turma da pesada lá chegou e falou, pastor, o senhor já tem arma? O senhor tem faca? Eu falei, não, tem não, toma aí que o senhor vai precisar. Eu falei, não, em nome de Jesus, não vou precisar, minha arma é só a Bíblia. Tem lugar que é mais perigoso do que outro, mas você tem que ir no nome de Jesus. Ó, com a couraça da justiça, preparado. Homem de oração, homem que tem propósito, gente que tem visão. Não, eu vou ficar aqui, nós vamos ganhar alma aqui. Ninguém vai me intimidar. Eu vou ganhar alma aqui. Então ele tem visão, ele sabe que ali tem alguém que é violento, mas que vai deixar de ser violento. Que era como o apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos, mas agora vai passar de perseguidor a perseguido. Então o crente perfeito, ele tem visão. O crente perfeito, ele tem paixão. A paixão é que nos leva a correr riscos. Sabia disso? A paixão por Jesus nos leva a correr risco. É o que nos dá ignição. É aquilo que nos leva com intensidade. Então se você tem que fazer algo, faça com paixão. Você vai fazer um grupo pequeno, vai fazer um casa de paz, um casa de milagre, faça com paixão. Se vai servir lá no estacionamento, faça com paixão. Pastor, eu quero trabalhar no Congresso das Mulheres, quero trabalhar no Ministério de Mulheres. Faça com paixão. Faça com o melhor que você pode fazer. Você está anotando essa mensagem, faça com paixão. Anote o que o Espírito Santo está falando com você e aquilo que eu não estou dando conta para falar com você nessa noite. Anote com paixão, viva com intensidade. Você ainda está apaixonado por Jesus? O crente perfeito, ele tem paixão pelo que faz. Ele não importa a dificuldade, ele vai lá e faz apaixonadamente. O crente perfeito, ele tem caráter. O que é caráter, pastor? Caráter é colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Quem está aprendendo domingo após domingo, quinta após quinta, sábado após sábado aqui nesse lugar? Tem alguém que está aprendendo aqui? Levanta a mão aí. Aleluia. Então põe em prática, irmão. Isso é caráter. Quando o seu pastor ministra aqui, quando o pastor Domingos ministra a palavra aqui para a gente,
e fala, irmão, não faça isso, não faça aquilo outro, e a gente seguir essa palavra, a gente vai se dar bem. Mas se você olhar para a direita, para a esquerda, nós vamos ter problema no caráter. Então a gente precisa ouvir, né? Então na presença de Deus é impossível fazer velhas coisas. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo, já dizia alguém, né? Aparência com o tempo anuncia a sua essência. É assim que é a nossa aparência. O tempo vai passando e ele vai mostrando a nossa essência. Vai mostrando você para você mesmo, você para outras pessoas. E isso faz parte da vida cristã, amém? Isso faz parte, porque nenhum de nós somos tão perfeitos assim. Mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Então se houver alguma falha algum dia na sua vida, você corrige a rota, amém? Você pede perdão pelo pecado cometido, corrige a sua rota e continua olhando para Jesus. O crente perfeito, ele tem competência. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em estatura. Aleluia! Você está crescendo na graça e na estatura? Você está vindo na escola do conhecimento terça-feira? Você vai vir na escola bíblica, quando começar as classes, aí vai estar lotado. Pastor Domingo vai ter que falar assim, fazer uma reunião de liderança, falar, gente, precisamos de mais professores, está lotado, tem 10 salas, está faltando professor. Em tempo, talvez você já era para ser um professor na escola bíblica. Talvez Deus já falou isso com você há muito tempo atrás, está só te lembrando. Então, nossa responsabilidade é praticar a palavra de Deus. Qual é o seu preparo? Você está se preparando? Você está se preparando para ter essa competência? Tá? Você é um líder de casa de paz. Você lê sobre casa de paz? Você é um líder de casa de milagres. Você está lendo, está estudando. Já foi numa conferência, num seminário sobre casa de paz, numa reunião. Ah, não sei, não, irmão, se você digitar no Google, você descobre tudo. Hoje eu digitei no Google assim, seminário sobre tal coisa em Brasília. 200 seminários. Só não vai aprender, só não vai fazer quem não quiser fazer. Então nós temos ensinamento para tudo. Quantos livros você já leu esse ano? Eita, nem vou pedir para você levantar a mão. Quantos livros você já leu esse ano? Ah, tem uma estatística aí, né, que é 1,1 livro para cada brasileiro por ano. Quando eu li essa estatística alguns anos atrás, eu falei, eu preciso sair dessa estatística. Eu estava igual a você, talvez. E eu saí dessa estatística e forçadamente, eu entrei na estatística de 2 livros a cada 2 semanas. Forçadamente estou lendo 2 livros a cada 2 semanas, porque eu preciso ler. Eu preciso crescer, todos nós precisamos ganhar competência, e a gente não ganha competência se a gente não crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. O crente perfeito, o cristão perfeito, ele tem humildade. O que é humildade, pastor? Vou resumir para você, por causa do tempo. Humildade é não sair da posição ao qual Deus te chamou. Isso é humildade. Isso é humildade. Deus te chamou para fazer algo, fica firme lá, irmão. Pastor, está na tempestade aqui, está tendo uma tempestade aqui onde Deus me chamou. Fica firme aí. Aqui desse lado também tem tempestade. Pode perguntar para qualquer um dos pastores aí, tem tempestade na vida deles também. Tem tempestade na vida de todo mundo. Mas ó, todo mundo com a mão no arado. Coloca a mão no arado, irmão, não olha para trás, olha para frente, olha para Jesus. Você estava correndo bem, por que parou? Corrias bem a carreira cristã, por que parou? Por que está parado? Por que está parado? O crente perfeito, ele tem compromisso. Não basta ser envolvido. Ele tem que ter compromisso, ele é comprometido até o tutano. Até o tutano. Pastor, eu vou fazer isso, eu vou pregar a mensagem, eu vou fazer aquilo outro. Esteja lá, irmão. Esteja lá, compromissado, pela graça de Deus.
Nós precisamos ter compromisso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, acabei a carreira, guardei a fé. Lá no fim, é lá que a gente tem que parar, é no fim. Quando você não dá mais para respirar, não dá mais para levantar, não dá para fazer mais nada, aí você para. Aí parou os compromissos. O crente perfeito é um crente cheio de compromisso. Não é, pastor Paulo? Pastor Paulo cheio de compromisso. Sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. É a vida nossa é assim. Sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Os líderes, os irmãos são assim. Sai de um, vai para o outro, nós temos um compromisso. Passou, acabou o congresso de mulher, beleza, agora o encontro. Daqui a pouco já é o evento das mulheres, as mulheres estão compromissadas. Daqui a pouco o encontro de mulheres, as mulheres estão compromissadas. E se tiver uma reunião de oração na madrugada, se tiver uma vigília de mulheres aqui, as mulheres vão estar compromissadas, amém, mulheres? Aleluia, glória a Deus. E para terminar aqui, o cristão perfeito, ele tem integridade. No relatório da vida dele, ele não maqueia, ele sabe o que está acontecendo com ele. Então você precisa saber da realidade da sua vida. Você não pode omitir nada do que está acontecendo com você, senão você vai ter problema. Então você precisa passar uma informação na exatidão ao qual ela foi pedida. Experimente começar a prestar relatórios, seja quais forem, financeiros, da sua vida, do seu casamento, do seu ministério. Se você parar de prestar relatório, você vai ter problema. No dia que eu parei de prestar relatório, eu tive problema. É com todo mundo assim, é com todo crente. É com todo crente assim. Então, quem não é íntegro, se desintegra. É assim que funciona. Vamos colocar em pé, nós vamos orar agora. E vamos pedir graça de Deus. Obrigado pela água, essa água me salvou maravilhosamente bem hoje, hein? Nós vamos orar nessa hora. Porque eu não sei como anda a sua vida de oração. Só você sabe. Eu não sei se a sua vida ainda tem um propósito. Ah, pastor, minha vida é nascer, crescer, envelhecer, ter filho, neto e morrer. Isso não é vida, não. Vida é servir Jesus. Com os filhos, com os netos, trabalhando, estudando, mas com Jesus no coração. Com propósito. Não falta culto, está presente. Está ali, está em todos os lugares. Como está a sua visão? Como está a sua visão? Já desistiu do marido? Já desistiu da esposa? Já desistiu dos filhos? Não está orando mais por eles? Não está acreditando mais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Cadê essa promessa? Não vai cumprir mais na sua vida, só na vida de outros crentes? Como está a sua visão? Acabou a paixão? Trabalha mais no encontro, não serve mais. Só deixa eu trabalhar, quero trabalhar, quero ser diácono da igreja aí. Cadê o empenho? Cadê o empenho? Tem que se empenhar, irmão. Desde a minha conversão eu estou me empenhando até hoje. Onde tem um serviço eu estou lá. Onde tem um negócio para fazer eu estou lá para fazer. Como está a sua paixão por Jesus? Como está essa intensidade? Como está o caráter? Você continua colocando em prática aquilo que você está aprendendo da palavra? Você continua adquirindo competência? Está se esforçando para isso? Está estudando? Ah, pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Por isso que eu estou me esforçando. É assim mesmo. Não tem nada fácil, não existe nada fácil. Como está seu compromisso? Como está a sua vida de integridade? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a mensagem está entregue. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4, no versículo de número 13, que há um propósito de chegarmos à unidade da fé,
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos andar com o Senhor para sermos perfeitos. Por isso, Senhor, eu peço a Ti nesta noite. Tem joelho muito branquinho aqui, Pai. Tem joelho precisando de sujar mais. Tem gente chorando pouco na hora da oração. Está intercedendo pouco pela família. Está orando pouco pela nação. Perdeu a sensibilidade. Não está orando mais. Não consegue mais ver necessidade de oração. Senhor, envia quebrantamento a esses corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história. Que possamos ser crentes assim, como o apóstolo Paulo instruiu. Que praticam as disciplinas bíblicas e que vivem debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. E por isso nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus.